Um pouco mais cedo, antes de iniciar a CPMI, o senador, o Carlos Viana, fez novas críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal em relação à CPMI do INSS. Viana falou, inclusive, sobre as decisões que interferem diretamente na atuação das comissões e até sobre o futuro da CPMI, se vai compensar instalar uma investigação ou não. Vamos acompanhar. Esse ativismo judicial de que o Supremo tem que responder, na verdade o Supremo está legislando, mas quem tem que discutir isso com responsabilidade somos nós. Olha, que tem falhas, tem pontos que precisamos melhorar, então a consultoria do Senado elaborou um anteprojeto, está à disposição, a gente pode fazer audiências públicas. Hoje nós estamos esbarrando em uma série de decisões que querem comprometer o trabalho e que no futuro não vai valer nem a pena abrir CPI se a gente não puder trabalhar. Então nós temos que, com responsabilidade, com equilíbrio, pensar, porque ninguém quer amarrar o judiciário aqui, em hipótese alguma, quer tirar garantias. Mas nós, como parlamentares, nós temos que agir. Vamos ouvir as nossas comentaristas, ou melhor, a nossa comentarista Ana Beatriz Rich sobre essa discussão. É quase um desabafo, né, Ana? Essa fala do senador, a fala do Carlos Viana, ele reclamando ali de interferências do Supremo Tribunal Federal, e aí ao lado o advogado que também acreditando que tinha lugar de fala na CPMI, quando na verdade só está autorizado orientar o seu cliente. E aí a gente vê uma completa falta de respeito entre os parlamentares, os que estão ali. Enfim, um resumo sobre compensa ou não compensa uma CPMI com essas influências de forças externas, na verdade. Pois é, Bruno, acho que essa é a grande pergunta. A gente não tem visto resultados muito produtivos das últimas CPIs e CPMIs que a gente tem visto acontecerem no Brasil, mas é um fato que, pelo menos, elas dão muita publicidade para investigações que são extremamente relevantes. Em se falando ainda do INSS, que é um caso escandaloso que afeta aí mais de 40 milhões de pessoas no Brasil, a gente precisa mesmo dessa publicidade, que se dê a importância necessária para essas investigações. Agora, o que a gente mais vê, e isso não é afeto apenas às CPMIs, é uma briga entre os poderes. A gente vê uma tentativa de cada um dos poderes tentar puxar para si protagonismo, enquanto que a nossa Constituição Federal verdadeiramente prevê é, na verdade, o equilíbrio e o trabalho harmonioso entre eles. Veja, eu não acho que há absolutamente nada de errado em se promover uma investigação no âmbito do Poder Legislativo, exatamente como numa CPMI, e isso tem que acontecer, obviamente, dentro das garantias constitucionais. Quando elas não são observadas, aí sim precisamos ir até o Poder Judiciário para que ele determine até onde aquela investigação pode ir. Se não for esse o caso, tem que deixar os trabalhos acontecerem normalmente, porque é assim que funciona o equilíbrio e a harmonia dos poderes. Agora a gente chama o Acácio Miranda também para fazer uma análise. Acácio, você acredita que o careca do INSS é uma espécie de bode expiatório? Enquanto ele está sendo colocado no centro das atenções, podem ter outros agentes públicos e outras pessoas de outros governos, inclusive, que ainda nem foram investigadas? Eu acho, Márcia, é importante nós ressaltarmos que a CPMI do INSS apura uma fraude bilionária envolvendo um órgão público e até agora todos os canhões estão apontados para um particular que não tinha assento neste órgão público. Então é óbvio, e eu vou usar o termo colocado por você, que ele está servindo como bode expiatório, como boi de piranha nessa situação. Mas eu acho também que uma CPI, uma CPMI, não tem a capacidade de chegar a um resultado efetivo, em alcançar outras pessoas para além do careca do INSS. Ele tem sido o principal alvo dessa investigação parlamentar exatamente por isso. Eles não tiveram habilidade até aqui de procurarem outros elementos de prova, de procurarem outros elementos de materialidade, de procurarem outros elementos de autoria. Eles simplesmente juntaram aquilo que a investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal já apresentou, estão tentando pegar uma carona nisso. Obviamente,
como todas as outras CPIs no Brasil, acho que dificilmente teremos algo útil a partir dessa investigação. Obrigada, Cássio e Ana. E a gente volta com o Bruno, porque ele quer também acrescentar alguma coisinha aí nessa discussão. Bruno. Um ponto sobre essa oitiva que está em andamento, eu acompanhei logo do início e agora, inclusive, também acompanhando aqui, porque é o seguinte, ele chega se apresentando como um empreendedor nato, raiz, que conseguiu com a vida difícil, diz que um expediente entre 11 e 12 horas diariamente e que conseguiu esse dinheiro com essa articulação, que é um homem muito articulado. Aí só para a gente entender onde ele atuava, até no ramo de farmácia, assistência funeral, um título de capitalização e aí rede de descontos em cerca de 400 lojas. Ou seja, ele atuava em vários locais, com vários CNPJs diferentes, na verdade, e aí tinha essa influência. E o que a gente vê na investigação e o que acaba sendo citado quase que diariamente dentro do Congresso Nacional era que ele visitava os parlamentares no Senado Federal e conseguia essas articulações, influências dentro de órgãos do governo. E aí existe um dilema aqui na capital federal que até para roubar, até para entrar no esquema de corrupção, não é somente se eleger e chegar no Congresso Nacional. É necessário estar muito bem localizado. E é justamente isso que os lobistas fazem. Visitam o Congresso para tentar articulações, facilidades. E o que levanta a suspeita é que o Senado estabeleceu 100 anos de sigilo em todos os gabinetes. Então nós não vamos conseguir saber nunca, em vida, eu pelo menos aos 29 anos, não vou conseguir saber nunca onde esse homem que está sendo ouvido hoje na CPMI esteve no Senado Federal, porque o Senado entendeu que qualquer um que foi visitar o Senado, essa imagem não será divulgada. 100 anos de sigilo, viu, Márcia? Olha, essa história desse sigilo é igual à PEC da blindagem, a mesma coisa, né? É um absurdo, né? Porque realmente a gente gostaria de saber se ele passou ali por o gabinete do deputado tal ou tal, que ele conversou com algum ministro. Por que que o povo não pode saber quem anda dentro do Senado Federal, dentro do Congresso, se é o nosso lugar, né? Eles estão representando a sociedade. Inclusive, sobre esse ponto que o Bruno trouxe, eu queria também acrescentar com os nossos comentaristas. Vem comigo aqui, Toninho, por favor. Acácio, esse ponto é importante, né? Porque talvez a gente nunca vá chegar nessas pessoas por conta desse sigilo, que assim como a PEC da blindagem, protege eles mesmos, né? Exato. São 5 os princípios da administração pública, um deles é a publicidade. Os atos públicos devem ser publicizados. Todos nós, os principais interessados, afinal os atos públicos são praticados em prol do povo, deveríamos ter acesso a isso. Mas os nossos, e você bem colocou, Márcia, os nossos representantes escolhidos por nós entendem por bem que nós não temos acesso a isso. E reclamam, por vezes, do judiciário e de outros poderes, mas quando eles têm uma oportunidade, eles também dão uma rasgadinha na Constituição. Pois é. Ana, a gente complementa aqui essa fala do Acácio dizendo, estamos de mãos atadas ou a eleição está logo ali? O que a gente pode fazer? Márcia, eu gosto que o Acácio coloca como rasgadinha da Constituição uma verdadeira fogueira, onde puseram o texto constitucional dentro. Ele coloca aqui, eu vou além, a gente precisa mais do que nunca de transparência na administração pública. Nós temos um portal da transparência no qual os servidores públicos devem declarar, não, são declarados os salários dos servidores públicos. Isso, ao meu ver, deveria se estender para toda e qualquer verba de gabinete parlamentar, as nossas maravilhosas emendas parlamentares. E, curiosamente, os nossos representantes ignoram este tipo de clamor da sociedade. Eu entendo que não são as eleições do ano que vem que vão mudar isso, mas sim um trabalho de longo prazo de educação política. Porque os nossos jovens, as nossas crianças precisam desde cedo entender a importância dos nossos representantes para quando adultos conseguirem cobrar deles providências que se coadunem com aquilo que nós como população precisamos. Cada dia mais está escancarado que os nossos representantes não nos representam e apenas pensam na própria classe.